10 anos de escola pitagórica. A verdadeira filosofia do futuro. Como manifestar a vida e o mundo em que desejamos viver. A filosofia, em seu sentido mais alto e legítimo, é o empreendimento supremo. É a base sobre a qual todo conhecimento se baseia, a disciplina soberana que sustenta e transcende as ciências, as artes e até mesmo o pensamento político. No entanto, no crepúsculo da modernidade, a tocha da verdadeira filosofia foi quase inteiramente apagada. A maioria dos filósofos de hoje são meros professores da história, ou de condicionamentos das ideias, burocratas a serviços de um programa que corta a lógica, confundindo a análise de proposições científicas com o pensamento filosófico original. A tarefa do filósofo é descobrir ou criar conceitos que redefinam a totalidade da experiência humana. Essas não são hipóteses a serem testadas em laboratório. Não são teorias a serem construídas em conjuntos de dados. Nem são meras opiniões, não importa quão eloquentemente expressas. Os conceitos propriamente falando são aquelas ideias generativas e arquitetônicas que reestruturam nossa compreensão da existência em todo o espectro do pensamento humano: ontologia, epistemologia, ética, política e estética. Se uma ideia não se ondula em todos esses domínios, se não revoluciona simultaneamente nossa concepção de ser, nossa compreensão do conhecimento, nossa sensibilidade moral, nossa visão política e nosso horizonte artístico de forma coerente, então não é filosofia. Um filósofo, no sentido adequado da palavra, é uma figura prometeica, um inventor, um incendiário, um rebelde contra ordens estabelecidas sem sentido, de conhecimento e poder. Ele não apenas interpreta o mundo, ele o incendeia. Ele rouba fogo dos deuses e o dá ao mundo a um grande custo pessoal. A história da filosofia é a história de tais bandidos e hereges, homens que pagaram o preço por pensamentos que ameaçam as vacas sagradas de seu tempo. Desde a eliminação forçada dos pitagóricos, execução de Sócrates até o exílio de Aristóteles, desde a queima de Bruno até a retratação forçada de Galileu, a filosofia sempre foi uma batalha contra as forças do dogma, do incômodo ao status quo e da inércia intelectual. O filósofo não é um mero professor. Ele não é especialista no significado da vida, com mente ampla e aguçada. Ele não é um mero crítico, envolvido apenas na desconstrução. Um filósofo é o arquiteto de ideias impactantes e construtivas. Tais representantes têm sido extremamente raros. Em toda a história registrada, eu conto com o trabalho de algumas dúzias de filósofos genuínos, como Pitágoras, Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger. Esses são perfeitos exemplos entre as poucas pessoas que já se envolveram verdadeiramente no trabalho generativo de formação de conceitos. Estamos em um momento crucial de nossa linha temporal. No que tange a essa civilização, estamos nos aproximando do ponto ômega de nossa existência. O espectro do fim nos rodeia. Entretanto, ao contrário de um fim, ele oferece aos que são capazes de enxergar o espectro de não apenas caminhos, e sim grandes avenidas de possibilidades. O ser é espectral, ou seja, a existência não é estática, nem redutível às oposições binárias de existir ou não existir, de presença e ausência, ser e nada, matéria e espírito, passado e futuro. As estruturas ontológicas tradicionais na história da filosofia, seja o idealismo platônico, o dualismo cartesiano ou mesmo o materialismo pós-kantiano, foram todas construídas sob falsas suposições determinadas por categorias fixas e excessivamente rígidas. A revolução espectral exige a abolição dessas estruturas ontológicas rígidas e a aceitação de um cosmos que não é nem puramente material, nem espiritual, nem determinista, nem aleatório,
nem subjetivo, tampouco objetivo, mas sim uma interação dinâmica de forças, padrões e potencialidades que transcendem as categorias humanas convencionais de pensamento. O espectral também é o que está por vir ou se tornando como o futuro. No início da filosofia, Heráclito antecipou profeticamente essa percepção, ou seja, que ser é tornar-se, e que o próprio Logos é uma dialética sempre em desenvolvimento de ordem e caos. Não há como fugir desse confronto. O erro da metafísica tradicional sempre foi solidificar a realidade em entidades discretas, privilegiar a estabilidade sobre a transformação, reificar, isso é, considerar apenas concreto o que é verdadeiramente abstrato, considerando a estrutura enquanto ignora o fluxo. A revolução espectral nos força a enfrentar a realidade de uma existência que é fundamentalmente instável, evoluindo dinamicamente, nem tanto, modelada por uma lógica subjacente que não é nem determinista nem arbitrária. O futuro da filosofia não pertencerá aos materialistas que continuam a adorar as cascas vazias da física newtoniana, nem aos espiritualistas que sonham em escapar deste mundo para algum reino etéreo da vida após a morte. Em vez disso, pertence àqueles que podem pensar em todo o espectro da existência como físico e psíquico, tanto quanto caótico quanto ordenado, tanto contingente quanto teleológico. O cosmos não é uma mecânica de relógio, nem é uma simulação no sentido de um artifício que imita e cobre uma realidade pré-existente. Em vez disso, é um simulacro no sentido de um sistema autogerador e autorregulador de processamento de informações sem ponto de referência externa. O mundo emerge de uma interação de potencialidades e atualizações que surge e se transforma através das ações de seres conscientes e forças inconscientes. A natureza probabilística dos sistemas quânticos, onde as partículas existem em superposições até que sejam observadas, revela que não há realidade fixa. A observação colapsa a função de onda, transformando um campo de possibilidades em uma variedade estruturada de fenômenos. Essa interação dinâmica entre a potencialidade e o real forma a base de um cosmos que é fundamentalmente informativo e não material. O caos também desempenha um papel essencial na manifestação e transformação do mundo. O caos não é mera aleatoriedade. É o substrato criativo a partir do qual emergem novos padrões e estruturas. A tensão entre o caos e a ordem impulsiona a evolução do cosmos, garantindo que ele permaneça adaptativo e dinâmico. Nesse sentido, o cosmos não é governado por leis imutáveis, mas por padrões emergentes que evoluem em resposta aos fluxos de informação e energia. Especificamente, o aspecto mundano dessa realidade manifesta sua estrutura fenomenal através de uma interação dinâmica entre caos, logos, cosmos e psique, 4 princípios ontológicos que são equiprimordiais no sentido de que nenhum deles é derivado do outro e cada um desempenha um papel constitutivo do desdobramento da existência. O caos é o abismo da potencialidade. Não é uma mera desordem nem é um vazio absoluto. Em vez disso, o caos é a energia de fundo fervente da existência, o reservatório primordial de potencialidade do qual surgem todas as formas. Os gregos entendiam isso como dunamis, um poder latente, uma fonte de formação, mas ainda não formada. Em um contexto científico contemporâneo, isso se reflete no vácuo quântico, no campo de energia de ponto zero e na natureza indeterminada dos estados quânticos antes da observação. Toda tentativa materialista de definir uma partícula fundamental ou substrato final da realidade entrou em colapso no reconhecimento de que, no nível mais básico, a existência é probabilística, flutuante e inerentemente indefinida até ser atualizada. Isso significa que a ontologia não pode ser reduzida a uma mera física de partículas ou ondas,
e que o determinismo fatalista quanto a um destino único é um erro de interpretação, por vezes muito mais conveniente para ser usado por certos grupos de poder. Não, esse não é nosso fim. Ainda, entretanto, o que se segue dependerá da filosofia do futuro a ser criada por nós. Para realizarmos tais feitos, devemos abraçar uma metafísica de emergência, da qual todas as estruturas, incluindo o próprio espaço-tempo, sejam fenômenos secundários decorrentes de um campo de potencialidade mais profundo e primordial, a mente que se torna consciente de algo que pode ser alternado por si mesmo. Bem, esse é o papel e destino da minha escola pitagórica, que propicia aos alunos dedicados o caminho a ser trilhado para cruzar a ponte que divide o mundo do caos, do mundo da ordem e do logos, a mente solar. E agora que a minha escola pitagórica está completando 10 voltas em torno do Sol, temos uma motivação maior, a celebração de mais do que o marco do tempo, a celebração da filosofia de um futuro melhor. No dia 4 de outubro de 2025, eu estarei em Belo Horizonte para um evento único, um dia todo onde vamos comemorar os 10 anos da Escola Pitagórica e juntos atingiremos a sinergia necessária para a manifestação de novos padrões de probabilidades, substituindo o caos por ordem superior, saúde, abundância e harmonia. O número 10 para os antigos pitagóricos não era apenas uma quantidade, mas uma verdade oculta, o reflexo da harmonia universal, a assinatura do Criador inscrita no cosmos. A Tetráctis de Pitágoras, o símbolo que também carrega o desta escola, com seus 10 pontos sagrados dispostos em triângulo, era para Pitágoras a chave da criação, a ponte entre o invisível e o visível, entre o uno e o todo. Assim também somos nós. Cada ser humano é um ponto dessa grande geometria divina. Mas é quando nos unimos em propósito, em busca, em consciência, que revelamos a verdadeira força da Tetráctis, a sinergia que transforma o conhecimento em sabedoria, a sabedoria em ação e a ação em realidade viva. Nesse encontro, celebraremos os 10 anos da Escola Pitagórica, não apenas com plena responsabilidade e gratidão pelo caminho trilhado, mas como chamado, de você se unir a essa corrente filosófica que usa pensar, sentir e agir em harmonia com o cosmos, visando a transcendência da realidade através da mente capaz e consciente, pois o verdadeiro demiurgo pitagórico não está fora de nós e desperta em cada um que escolhe criar, geometrizar com propósito a partir de um arco real. Juntos podemos manifestar uma nova realidade, só depende de nossa sinergia. O código de poder consciente está na Tetráctis, que representa o nosso 10º passo para o Logos. Faça parte desse caminho transformador, dando apenas mais um. Clique no link ou botão e eu e os teus semelhantes te encontraremos pessoalmente lá em Belo Horizonte. Até mais!